Olá, eu sou Rafael Nascimento, educador master da London Cosméticos, e vou apresentar a vocês uma série de vídeos promovida pela Delima, franquia London Cosméticos de Santa Catarina. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe todos os episódios e fique sabendo tudo sobre o portfólio de coloração da London Cosméticos. Vamos para o que interessa? Foi. E este primeiro episódio eu estarei apresentando para vocês nosso tonalizante Multicolor Fusion, uma coloração demi-permanente, e para começar a primeira vantagem dele é uma cartela com 54 nuances. Você acredita nisso? Todo o nosso portfólio de cor possui uma tecnologia chamada Angstrom. Vou passar aqui para vocês. Essa tecnologia se trata de corantes com tamanho menor do que nanopartículas. O que na prática isso acontece? Quando a gente faz um processo de coloração, de tonalização de cor, essa montagem com uma partícula menor, ela consegue permear mais profundo do córtex e consegue fazer uma montagem de cor mais eficaz. Outra vantagem do nosso tonalizante é um ativo chamado Splendor Oil Mix 11. É um blend de 11 óleos que simula o manto hidrolipídico. Então, quando a gente faz um processo de cor utilizando a coloração com esses ativos, nós temos uma coloração mais suave. A sensibilidade, aquela cliente que tende a ter uma sensibilidade, é muito menor, porque esse próprio ativo ele vai estar ajudando tanto na proteção, quanto na estrutura ele está fazendo reposição de lipídio. Então aí nós temos mais uma vantagem. Quer outra vantagem? Proteína do trigo hidrolisada. O que faz a proteína do trigo hidrolisada? A proteína do trigo hidrolisada, ela faz com que eu tenha uma retenção de umidade. Quando eu faço o processo de cor com ela faz com que o cabelo não tenha aquele ressecamento, aquela coloração que após que tu enxaga, quando tu vai secar o cabelo, fica aquele cabelo rígido. Então essa é mais uma vantagem que nós temos em todo o processo de cor. Então, com todo esse combinado de ativos, nós temos um tonalizante demi-permanente, né, com um resultado de cor muito mais eficaz, com menor chance da cliente ter uma sensibilidade, pela questão que eu falei antes dos 11 óleos. Eu tenho um cabelo com menos ressecamento, eu tenho uma série de vantagens utilizando o Multicolor Fusion tonalizante. Sem contar que, quando que eu vou usar o tonalizante? Mechas, coloração, você sabe em qual momento você deve usar cada um? Você sabe a diluição de como utilizar os tonalizantes? Então eu vou estar mostrando para vocês. A diluição do tonalizante, sempre, tá pessoal? É na proporção de 1:2. Independente de como eu vou utilizar ele, se é em mechas ou em coloração, para colorir um cabelo. Então neste caso, quando eu vou fazer uma matização de mechas, eu vou estar usando esta proporção aqui, esta diluição do oxidante, porém eu vou estar utilizando o oxidante de 5 volumes. Por quê? Porque eu quero somente a revelação de cor. Eu não quero interferência no fundo natural dessa cliente. Então, nas matizações de mechas, nós sempre utilizamos 5 volumes, tá? Agora, quando eu quero utilizar o tonalizante para colorir um cabelo, aí eu vou estar utilizando a mesma proporção, a mesma diluição, desculpa, de 1:2, porém eu vou estar usando o tonalizante de 10 volumes. Por quê? Porque eu quero a revelação de cor, eu quero uma potência maior da liberação de oxigênio para conseguir fazer essa montagem de cor mais profunda. Porque quando eu faço com mechas, esse cabelo já está com a cutícula dilatada, ele já tem essa fibra dilatada, então a permeação não necessita de uma oxidação do cabelo. Então, essa diluição com 5 volumes, somente para cabelo que está com mechas, que a gente vai fazer a matização de mechas.
Quando eu quero colorir realmente, aí sim eu preciso de uma oxidação, eu preciso de mais oxigênio, então eu utilizo 10 volumes para fazer essa montagem de cor, tá? Então, olha só, outra característica interessante num processo de matização de mechas. Eu tive uma escola mais antiga e na época nós trabalhávamos, quando a gente iríamos tonalizar ou fazer a matização de mechas, nós controlava não por tempo, mas sim no olhômetro. Nós ficávamos em cima da mecha para ver como que ia revelar essa cor. Trabalhando com tonalizante multicolor field, a gente tem muito mais segurança para trabalhar. Por quê? Porque existe uma curva de montagem de cor onde eu consigo ter essa segurança, que ela é mais ou menos isso aqui, ó. Ela começa, ela vai até um pico e depois ela começa a descer. O que acontece nisso? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que é muito normal acontecer e que muitos profissionais já passaram por isso, tá? O nosso tonalizante 9.2 é um loiro violeta, tá? Quando eu faço o uso desse tonalizante numa matização de mechas, os primeiros minutos e os primeiros 5 minutos, ele começa a revelar uma tonalidade rosa, às vezes até roxo. Por quê? Porque as primeiras cores a ser revelada num tonalizante são as cores frias. Depois de um tempo, essa montagem de cor começa a evoluir, passando por 8 minutos, eu já começo a ter uma construção de cor, e quando eu chego com 12 minutos, aí sim, eu já tenho a construção da cor que realmente eu escolhi. Então, por exemplo, eu usei o 9.2 e deixei 5 minutos, ficou rosa o cabelo. Se eu retirar, o cabelo vai ficar rosa realmente. Agora, se eu esperar, aguardar essa montagem de cor, se eu aguardar até esses 12 minutos, eu vou ter a cor realmente que eu coloquei. Aí o cabelo vai ficar com uma cor puxando para um loiro pérola. Ele vai ficar um loiro realmente sem aquela nuance rosado, assim, aquele nuance violeta. Então, com isso, nós conseguimos matizar essa mecha, deixar a cliente no lavatório, descansando, sem precisar ficar mexendo, sem precisar ficar em cima dela, e aí o processo de cor acontece, tá? Passando 12 minutos, tá? Quando eu chego de 15 a 20 minutos, aí eu tenho uma questão de fixação da cor. Eu deixei 15 a 20 minutos, além de montagem de cor, eu tenho a durabilidade muito maior dessa cor. Só que lembrando, a partir deste ponto, essa escala começa a descer. Essa cor, essa montagem de cor, ela não para de acontecer. Então o que acontece? Essa cor pode ir fechando, pode ir fechando, pode ir fechando e escurecer o teu processo de mecha. Então, como margem de segurança, normalmente eu trabalho dentro disso. De 12 a 15 minutos, eu vou ter a cor que realmente eu escolhi para minha mecha e eu vou ter realmente a fixação necessária para ter uma durabilidade maior dessa cliente. Pessoal, lembrando que essa escala aqui ela é válida por um processo de mechas. Agora, quando eu quero fazer uma coloração, quando eu quero colorir esse cabelo com tonalizante, aí o tempo de pausa muda. Por quê? Lembra que eu estou usando o oxidante com uma volumagem mais alta. E o tempo para fazer essa coloração, aí ela varia de 20 a 30 minutos. Por quê? Porque aí eu estou em um ambiente diferente de uma matização de mechas. Na matização de mechas, eu estou com o meu cabelo úmido, eu estou com a fibra completamente inchada, então eu tenho uma permeação maior das moléculas de cor, eu consigo fazer a formação de cor lá dentro. Só que quando eu vou tonalizar, colorir um cabelo com o tonalizante, aí o ambiente é um cabelo seco, porque eu estou fazendo uma coloração realmente, porém eu estou usando tonalizante. Neste caso, eu me mantenho sempre na altura natural para escurecer, né? Eu não consigo clarear um cabelo com tonalizante. E aí, esse tempo de pausa varia também, que vai de 20 a 30 minutos, ok? Agora eu vou mostrar para vocês a cartela com as nossas nuances. Eu quero apresentar para vocês as nuances que nós temos na cartela. Como eu falei, são 54 nuances. Todas elas, nós temos vários grupos, tá? Desde os naturais, pérola, cinza, nós temos marrons especiais, vermelhos especiais, ruivos. Então, é uma cartela que tem uma quantidade de nuance gigantesca, tem para todos os tipos de cabelo, tá? Esses tonalizantes podem ser utilizados como tanto num processo de mechas, como eu falei anteriormente, até mesmo para fazer uma coloração.
E qual é a vantagem de eu usar um tonalizante em um cabelo? Você sabe qual é a vantagem? Então vamos lá, quero mostrar para vocês quais são as vantagens de utilizar um tonalizante. Aqui eu já fiz uma predisposição, que é o quê? Coloração mais suave, menor irritação no couro cabeludo, como eu expliquei antes, tem alguns ativos, o fato de ser uma coloração mais suave, então automaticamente eu tenho uma menor irritação no couro cabeludo, fragrância agradável, cobertura de até 80% dos fios brancos, tá? Isso não é uma regra, varia de cabelo para cabelo, mas a gente sabe que até 80% ou em alguns casos até 100% dos brancos a gente consegue cobrir, em algumas nuances, tá? Mas a gente sabe que a gente consegue ter um bom resultado até mesmo nos cabelos brancos. Menor desbotamento, por incrível que pareça, o desbotamento de um tonalizante é muito menor do que uma coloração convencional, tá? E o principal, cabelo com mais brilho, com mais movimento. Então, o tonalizante é uma série de vantagens que a gente está utilizando, uma ferramenta crucial dentro do salão, que a gente está sempre focado, sempre trabalhando e sempre revelando o couro. Então, não esqueçam de sempre utilizar os tonalizantes. Só que tem um porém. Agora, eu vou perguntar para vocês. Você sabe me dizer qual é a desvantagem de utilizar um tonalizante? Eu vou botar aqui para vocês, tá? Ó. Desvantagem. Desvantagens. Primeiro ponto que é uma desvantagem. Eu não consigo cobertura de 100% dos brancos. E a segunda desvantagem é, se eu precisar clarear um cabelo, eu não consigo também. Então, eu tenho os benefícios do tonalizante, porém eu não consigo clarear esse cabelo. Eu posso fazer a cor quando eu me mantenho naquele tom ou escurecer ele. Eu consigo usar o tonalizante para fazer a maciçação de mechas, mas eu não consigo utilizar o tonalizante para cobrir 100% dos brancos ou se eu precisar clarear esse cabelo. Por exemplo, eu tenho natural 5 e eu preciso fazer uma cor 7. Eu não consigo esse resultado usando somente o tonalizante. Mas aí eu tenho uma ferramenta que eu consigo fazer isso. Mas isso é assunto para a próxima aula. Ficaram com alguma dúvida? Então comente aqui e não deixem de acompanhar os próximos episódios. Mas amor. Que bicho boca.